Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre hemorragia, né? O que vem a ser hemorragia? Então, hemorragia é a saída do sangue de algum vaso sanguíneo. Então, é a perda de sangue que acontece quando há rompimento de veias ou artérias, provocados por corte, amputação, esmagamento, fratura, úlceras, tumores, dentre outros. Uma hemorragia forte a pessoa a óbito, por exemplo, né? Ou pode haver uma hipovolemia que consequentemente leva a um choque, que consequentemente pode levar a um óbito, tá? Lembrando que o choque ele leva a falência múltiplas de órgãos por falta de oxigenação e circulação sanguínea. Então, a hemorragia ela pode ser de três tipos, né? A gente pode ter uma hemorragia arterial, nós podemos ter uma hemorragia venosa e uma hemorragia capilar. Vamos começar da capilar, tá? Eu vou pular um pouquinho o que está escrito no slide, porque não está falando de capilar, então eu vou começar de capilar para arterial. Capilar são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo. Todo o nosso corpo, então os capilares, eles se encontram em todo o nosso corpo. Se eu vier aqui e der um furo na ponta do meu dedo, eu não vou pegar uma veia e também não pegarei uma artéria. O furo e o sangue que você vê no meu dedo é de um capilar, que são vasos sanguíneos finos igual um fio de cabelo. Então, a hemorragia capilar, ela existe. Exemplo, eu caio de moto e faço uma escoriação muito grande nas costas. Escoriação é como se fosse aquele raspar, né? Você fala assim, nossa, ele derrapou no asfalto. Então, quando ele derrapou com as costas no asfalto, ele não teve uma hemorragia, uma saída de sangue de uma veia e uma artéria. Ele teve hemorragias capilares. Então, hemorragia capilar é quando sai o sangue dos capilares, tá bom? As veias, elas são visíveis. Então, se você olhar aí o seu braço, o que você vai ver são veias. Então, as veias são visíveis. O restante que sai sangue são capilares. Então, uma hemorragia venosa vamos dizer que eu pego um paciente, faço uma punção aqui nessa fossa cubital do paciente, aí eu pego e faço uma punção nessa veia aqui, nessa veia aqui braquial minha. Aí eu faço a punção e deixo ali, vou aspirando o sangue, deixo. Aquilo ali vai ser uma hemorragia venosa, porque pegou a minha veia. Agora, vocês já viram pulso aqui na radial? Não sei se vocês já aprenderam isso em fundamentos. Então, quando vocês forem verificar sinais vitais, vocês vão ver que a gente verifica a pulsação do paciente através de uma artéria que fica aqui, chamada artéria radial, né? Que esse aqui é o dedinho do rádio. Então, a artéria radial, você vai verificar a pulsação ali. Se eu perfurar essa artéria radial, eu terei uma hemorragia arterial. Quais são as diferenças? A diferença é que uma hemorragia arterial, como as artérias pulsam pela ejeção do coração, o coração ejeta o sangue e junto com ele, esse sangue é puncionado pelas artérias. Então, como a artéria pulsa, o sangue vai sair em jato. Como a venosa não pulsa, vai ser um sangue escorrendo. E a capilar vai ser do tipo escoriação, é pouca quantidade de sangue, tá bom? Então, o sangramento venoso, ele sai com fluxo contínuo, porém não é intenso. E já a arterial, ela esguicha, né, em ondas. De acordo com que o coração vai pulsando, esse sangue vai sendo ejetado para fora. Nós temos dois tipos de hemorragia, né? Quanto à localização, nós temos tipos de hemorragias externas, ou seja, hemorragia em que a gente verifica o sangue externas, em que algum órgão interno ele é lesionado. Aguarda um momentinho.
Então, hemorragias. Nós temos dois tipos de hemorragia quanto ao extravasamento de sangue. Nós temos a hemorragia externa, em que o sangue ele sai extra corpo, a hemorragia interna, em que algum órgão é atingido e o sangue é extravasado para dentro do corpo. As duas são perigosas, mas a hemorragia interna ela é maior, ela é mais perigosa porque é difícil estancar o sangue, entendeu? Então fica mais difícil a gente estancar o sangue. A gente pode fazer para diminuir a hemorragia interna é fazer compressa de gelo. Colocar o gelo, manter o local gelado, porque o gelo faz vasoconstrição e a vasoconstrição impede um aumento, né, do extravasamento sanguíneo, tá bom? Então, hemorragias, nós temos a externa e a interna. As externas são aquelas que ocorrem derramamento de sangue para fora do corpo, é o caso dos cortes, esmagamentos, escoriações. E já as hemorragias internas são aquelas em que o sangue fica acumulado dentro da cavidade do corpo, né? Seja ela intracraniana, intratorácica, intraabdominal, intrapélvica, tá? E em que ocorre uma ruptura de um fígado, de um baço, de uma ruptura de algum vaso cerebral, algum vaso abdominal, uma artéria abdominal ou região pélvica, tá? A hemorragia abundante e não nada, a pessoa morre em minutos. Vocês ouviram o caso do rapaz em que ele estava no casamento dele, ele colocou uma taça de champanhe no bolso e foi sentar. Nisso que ele sentou, a taça de champanhe quebrou e perfurou a femoral dele. A femoral é uma artéria que passa aqui, ó, nessa região inguinal aqui. Perfurou a artéria femoral dele, ele foi a óbito no dia do casamento. Então, dependendo do tamanho da artéria, por exemplo, uma ruptura de aorta, a aorta abdominal, ela é dessa grossura. Se uma artéria abdominal, a aorta, se romper por um trauma, por um volante, normalmente o paciente ele vai a óbito na hora, tá? E o que nós vamos fazer em caso de hemorragia? Primeira coisa a se fazer é tentar estancar a hemorragia. Não é recomendável mexer na ferida. Então, se tiver com um pedaço de pau, não é recomendável tirar o pedaço de pau, né? Então, não é recomendável mexer na ferida e nem aplicar nenhum tipo de medicação, nenhuma pomada, cachaça, nada disso, tá? Café, açúcar, nada disso. Então, em caso de hemorragia, a gente vai tentar estancar. E como que é esse estancamento? Com uma compressa. Isso aí a gente chama de compressa porque no hospital vocês vão ver que existem compressinhas, são paninhos feitos de tipo fraldinha, paninhos de fraldinha que a gente chama de compressa. Só que na rua ou em casa vocês não vão ter compressa, vocês vão ter uma camisa, uma blusa. Então o estancamento a gente faz com camisas, com blusas, colocando sobre a hemorragia e segurando, fazendo uma compressão, tá bom? A hemorragia externa, o socorrista deve comprimir o ferimento, tá vendo? Igual tá mostrando na figura. Comprimir com firmeza, usando um pano limpo. Não vai usar papel, pessoas, porque o papel, ele vai acabar e vai ficar tudo grudado, entendeu? Mas se você não tiver outra opção, tá? Uma tira de pano, você vai amarrar a compressa, você colocou, por exemplo, a compressa de pano, aqui eu tenho uma toalha, por exemplo, então eu vim aqui, eu tô sangrando muito, não precisa ser uma toalha tão grande, uma toalha pequena, você vem aqui, faz a compressa, depois da compressa você pega uma atadura e amarra a atadura com a compressa assim, então você põe a compressa, amarra com a atadura e deixa comprimido e faz encaminhamento da pessoa o mais rápido ao pronto atendimento, tá bom? Não remova as compressas. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu pegue aqui uma compressa e coloco, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um pano. Aí eu pego a compressa, esse pano e coloco aqui. Aí encheu de sangue, eu vou colocar outra compressa? Não. É o seguinte, tá? A hemorragia, um pano. Coloquei esse pano, eu venho com outra, esse pano se encheu de sangue, eu venho com outro pano e coloco por cima.
Esse pano aqui encheu de sangue, eu venho com o outro e coloco por cima. Nem que você chegue assim no hospital, cheio de pano. O importante é você não tirar as compressas abaixo. É você sempre utilizar mais uma por cima para poder o sangue. Sempre momento de compressão. Caso seja um sangramento forte, você pode elevar o membro. Por quê? Então, o correto é fazer o estancamento e elevar o membro. Em casos de artéria, aí vocês vão ter que fazer uma compressão na artéria mais subjacente, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tô com aqui a minha radial foi perfurada, minha artéria radial foi perfurada. E tá jorrando sangue. O que eu faço? Eu venho aqui na minha artéria braquial, coloco essas, venho aqui na artéria braquial da pessoa e aperto. Por quê? Eu impedindo aqui o fluxo da artéria braquial, eu impeço o fluxo de sair. Só que eu não posso ficar apertando por muito tempo. Eu tenho que soltar e apertar. Soltar e apertar. Durante aproximadamente de 20 em 20 segundos, tá bom? Porque senão pode parar a circulação total do braço. Então, não remova as compressas que estiverem com muito sangue, pois isso dificulta o estancamento, tá? Não pode lavar com água. Pessoas não isso. A pessoa sangra, tá sangrando, ela vai lá e lava. A água, ela tira o processo de fibrina, que é o processo de coagulação feito no dedo ou no braço, que seja. Então, não pode ficar jogando água, tem que estancar, igual tá aí na figura. Outra forma também, a gente faz compressão e elevação do membro. Então, se o ferimento for nos braços, a gente pode fazer elevação do membro, igual tá mostrando aí na figura, tá? Aqui mostra quais são as principais artérias. A gente precisa conhecer as principais artérias para tentar estancar as artérias subjacentes, ou seja, acima, tá vendo? Então, tentar subjacentes para poder evitar com que a hemorragia no local ela ocorra. Então, as principais artérias que a gente tem é a temporal, que é essa aqui, que você sente tuf, 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 bater. A gente tem a temporal, a gente tem a facial, que é nessa região mentoniana, tem a carótida, que é essa maior zona que fica aqui, tem a subclavicular, que fica aqui embaixo da clavícula, que é essa saboneteirazinha que a gente tem aqui, tem a radial, que é onde a gente verifica a questão do pulso, tem a cubital, que é essa aqui, que a gente chama também de braquial, ela não fica no meio, ela fica um pouco voltada aqui para dentro, tá? Quando a gente voltar para as aulas, a gente verifica na prática direitinho quais são elas. E a mural, que fica na região inguinal da virilha. E a braquial, que fica mais ou menos nessa região aqui, como eu falei com você. A braquial fica aqui, mais ou menos aqui. Tem a axilar, que fica aqui embaixo, tá bom? Que também dá para fazer. O que acontece com as nossas artérias e veias? Elas são únicas. Então, por exemplo, assim, aqui do coração sai uma aorta. A aorta se ramifica em ramo direito e ramo esquerdo. Quando ela se ramifica, ela vai passar por aqui chamando de subclávia. Ela vai passar por debaixo da axila chamando axilar. Ela vai passar aqui pelo braço e será chamada de braquial. Ela passará aqui no meio e será chamada de cubital. Ela vai passar aqui no rádio e se chamará radial. Então, a artéria e as veias, elas são únicas, porém elas vão recebendo os nomes de acordo com as localidades e regiões pelo corpo por onde elas passam, tá? O torniquete. O torniquete, ele é muito falado, essa questão do torniquete. Porque o torniquete, ele não é aceito por muitos médicos, por muitas pessoas, não é aceito porque as pessoas não sabem. Só que a gente vai usar torniquete somente em casos de amputação. Amputação de membros, utiliza-se torniquete. Então, por exemplo, assim, amputou o braço, arrancou o braço fora numa máquina lá.
arrancou o braço fora, então a gente vai utilizar o torniquete. Então, o torniquete não será usado em casos de alta hemorragia, mas será utilizado em casos de amputação, tá bom? A técnica do torniquete é a gente amarrar um pedaço de um tecido, a gente pode até cortar esse tecido mesmo com a mão, com uma tesoura, com a boca, tentar cortar o tecido e formar tiras. As tiras não podem ser muito finas, tem que ser umas tiras mais grossas, assim, para não machucar a pele da pessoa. E através disso a gente amarra. Só que para amarrar, a gente não vai entrelaçar e dar nó. A gente vai colocar ela no paciente, e vai girar. Então gira, gira, gira até apertar. Apertou? Isso é o torniquete. E a gente solta de 20 a 25 segundos, por exemplo, esse torniquete, tá bom? Eu vou pegar uma manga de uma blusa, só um pouquinho como é que funciona. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma manga de uma blusa, para vocês entenderem. É porque eu tô de mudança aqui em casa, então as coisas estão todas guardadas. Mas isso aqui é uma manga. Eu não vou dar um laço. Eu vou rodar, ó. Eu vou rodar, tá vendo? Ó, isso aqui é uma manga, né, de uma blusa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, vamos dizer que eu amputei a mão, aí eu venho aqui e rodo, ó. Rodo, ó. Vendo? Eu rodo. Nisso que eu rodo, eu consigo controlar o quanto que eu quero que solta a circulação. Então, no caso da forma como não vai sair nada. Aí eu afrouxo um pouco, aí circula o sangue. Prendo de novo. Afrouxo um pouco, prendo de novo, tá bom? E é assim que a gente vai fazendo o torniquete. O problema do torniquete, ele foi um pouco abolido porque as pessoas não sabiam usar o torniquete, entendeu? Elas apertavam demais e aí o membro ficava sem oxigênio. Então, as hemorragias, quando a vítima tem uma parte do corpo amputada ou deslacerada, esmagada, né? Pode ocorrer controladas com o uso do torniquete. Para se fazer um torniquete, é necessário um pano, tá? Com no mínimo 10 centímetros de largura, então ele tem que ter esse centímetro mais ou menos. E algum material para poder ficar em cima. Na prática lá, eu vou ensinar direitinho como que os slides mostram perfeitamente. Na prática é mais fácil a gente fazer, tá bom? Então, pode ser dessa forma que eu mostrei, você vai enrolando com a própria mão, ou você pode colocar no meio disso aí um material, uma caneta, um pedaço de pau, porque daí você vai enrolando por ele. Ou pode ser com a sua mão mesmo, igual eu fiz. Então, é assim que a gente pode fazer. Pega-se o tecido e vai enrolando. Prega-se no pau, ó, e vai enrolando ele, ó. Vai enrolando. E aí a gente controla por isso. Mas pode ser feito também sem esse pedaço de pau, tá bom? Os cuidados que a gente tem com o torniquete é soltar ele. Ali tá falando de 10 a 15 minutos. Mas isso vai depender do fluxo sanguíneo. Se você vê que o órgão não tá recebendo sangue nenhum, não tem por que você esperar 10 a 15 minutos. Você pode abrir um pouquinho para poder receber oxigenação e tecido, receber oxigenação e sangue, tá bom? Tecido sanguíneo, né? Para receber sangue. Bom, então não tem como você esperar de 10 a 15 minutos para soltar afrouxar o torniquete. Você pode afrouxar na hora que você vê que o órgão tá. Depois que você viu que restabeleceu a oxigenação, você volta a fazer o torniquete de novo, volta a apertar de novo, tá? Cuidados ainda com o torniquete. Enquanto estiver tentando controlar a hemorragia, o socorrista deve manter a vítima deitada, agasalhada, porque ela vai sentir frio, porque a hipovolemia ela causa frio por causa do choque. O paciente está entrando em choque. Bom, se possível, deixe os pés sempre mais elevados para melhorar a oxigenação cerebral. Lembrando que o cérebro é o nosso órgão vital, ele parando, o paciente para também, tá? E cubra a vítima, mas não cubra o torniquete, porque a gente precisa ver o torniquete para toda hora
para melhorar a circulação naquele local. A técnica do torniquete só vai ser feita se a técnica de compressão e elevação de membros não funcionar. Por isso que eu falei com vocês, normalmente o torniquete só é feito em casos de amputação ou esmagamento total, tá bom? Então, a técnica do torniquete só deve ser feita em casos em que a compressão e a elevação não funcionar, tá bom? Nós temos também outro tipo de hemorragia que é chamada epistaxe, tá? Epistaxe é uma hemorragia nasal. Então, é a mais comum, chamada de epistaxe, é causada por um rompimento dos vasos sanguíneos do nariz. O que acontece? Dentro da nossa narina, nós temos capilares, que são vasos sanguíneos fininhos. E quando a gente anda no sol, ocorre um aumento da pressão interna. Não sei se vocês já viram pessoas que andam muito tempo no sol, ela sente dor de cabeça, ela põe a mão na região temporal, a temporal tá tuf, tuf, tuf. Ela põe a região aqui, na região da artéria nasal, e tá tuf, tuf. Tá pulsando muito rápido, isso é hipertensão. Então, ela tá tendo uma hipertensão nessa região dos vasos, principalmente nos vasos da cabeça, por causa do sol. Então, a insolação, normalmente, ela causa epistaxe. E aí rompe esses vasinhos, rompe esses capilares nasais, e aí o nariz da pessoa sangra. Mas é uma forma de defesa do nosso organismo, porque se ele não sangrar, a hipertensão intracraniana, a hipertensão artéria nasal continua. Então é importante que algumas pessoas acabam sangrando com mais facilidade. Então a gente vai tentar acalmar essa pessoa, tá? Vai manter ela sentada, mantendo o tronco a cabeça de forma ereta e vai pressionar a narina que está sangrando. Se tiver as duas narinas, vai pressionar os dois. Se tiver só uma narina, vai pressionar a narina, pressionando até formar um coágulo lá dentro, né? E parar o sangramento. Só que também a gente tem que ver o que levou essa hemorragia. Foi uma insolação? Foi excesso de atividade física, alguma coisa que levou essa hemorragia. Então, a gente também tem que verificar o que levou essa hemorragia, cessar o que levou e conter a pressão até que ocorra uma coagulação naquela região. No caso de hemorragia de esôfago, estômago e duodeno. Como que a gente sabe diferenciar o que seria uma hemorragia do sistema respiratório para uma hemorragia do sistema digestório? A hemorragia do sistema digestório, o sangue ele faz uns barulhos de borbolha. A pessoa respira e faz esse barulho. Quando a hemorragia ela é no sistema digestório, ela cai lisa na boca, assim. Ela cai lisa, não sai borbolha. E a gente também tem diferença do tipo de sangramento, se é um sangramento digestório superior ou um sangramento digestório inferior. Se for um sangramento do sistema digestivo superior, o paciente ele vai vomitar sangue. Então, ele vomita sangue sai pela boca, ou as fezes saem enegrecidas. As fezes saem enegrecidas com cheiro de ferro. Se for na parte superior, as fezes elas saem com sangue. Então, sai sangue nas fezes, sai sangue vivo nas fezes. Então, isso a gente mais ou menos que difere se a hemorragia é uma hemorragia gastrodigestiva superior ou é uma hemorragia gastrodigestiva, uma digestiva inferior. Então, a gente consegue diferenciar se é para cima ou é para baixo a hemorragia, tá bom? Bom, então a vítima geralmente apresenta náuseas, que é vontade de vomitar, né, mal-estar, e o vômito aparece com sangue, que na parte da área da saúde a gente chama de hematemese. Emese significa vômito, hematemese significa sangue no vômito, tá bom? E ele sai em vermelho vivo.
Quanto mais próximo do sistema digestivo superior, mais vermelho vivo ele sai. Quanto mais abaixo do sistema digestório, mais não vermelho tão vivo ele sai mais escuro, tá? Como uma borra de café. E na evacuação escura, caso tenha vindo do estômago, e pode sair também vivo. Aí seria do intestino, que é depois do estômago, tá? Elas são fétidas, tem cheiro de ferro, misturado com cheiro de fezes, entendeu? Então são bem fétidas. Bom, o paciente ele não pode ingerir, até porque se ele for fazer uma cirurgia de urgência, emergência, né, ele não pode ingerir líquido. E também pela outra coisa que eu falei com vocês. Lembra que eu falei que o líquido, quando a gente lava um local que está sangrando, a gente impede a coagulação daquele local. Então, por isso que a gente, em casos de hemorragia, a gente não dá líquido para o paciente para não impedir com que se forma a coagulação. Vai deitar ele sem travesseiro, porque se essa hemorragia continuar, ele pode broncoaspirar. Então, tem que deitar ele sem travesseiro e cabeça lateralizada, tá? Elevar membros inferiores para a oxigenação cerebral continuar. E um atendimento médico com urgência. Não pode dar líquido para estancar, porque senão não faz coagulação. Não pode deitar com travesseiro, senão ele broncoaspira. E tem que elevar membros inferiores para poder melhorar a oxigenação cerebral. E atendimento médico com urgência. Outra coisa que a gente pode fazer é bolsas de gelo nos locais onde está tendo a hemorragia, porque o paciente sabe. Se for uma úlcera de estômago, sabe que é no estômago porque dói o local. Então a gente pode colocar a bolsa de gelo ali no local onde a dor é mais intensa, entendeu? Porque é onde está tendo hemorragia normalmente. Hemorragia no pulmão, conhecida como hemoptise. Então, é no pulmão, por um pérfuro cortante, uma facada, um tiro, né? E aí, hemorragia nos pulmões, conhecida como hemoptise. O sangue vivo de aspecto espumoso sai pela boca. Nesse caso, as hemorragias não são por facadas e pérfuros cortantes, são hemorragias internas, tá bom? Então, desculpa, é uma hemorragia interna. Então, uma hemorragia interna do pulmão, ou seja, através de um acidente de moto, de carro, ocorreu uma hemoptise com derrame pleural de sangue, né? Um hemotórax. Mas pode ocorrer dessa região do pulmão, o pulmão está vindo pela traqueia. E daí, como eu falei com vocês, é diferente a hemorragia pulmonar de uma digestiva. A hemorragia pulmonar ela é uma bolhosa, ela tem umas bolhas de ar. Enquanto a hemorragia digestiva, ela escorre, entendeu? Então, a pulmonar, que é a hemoptise, ela faz um barulho, aspecto bolhoso, e a digestiva, ela vem com sangue liso, tá? O atendimento, ele tem que ser urgente, não tem outra saída. Metrorragia, eu não sei porque as figuras não estão aparecendo, tá? Mas vocês têm as figuras aí nos slides de vocês, as figuras na apostila. Metrorragia, deixa eu ver se... Vou continuar, vamos ver se tá em todos, estão assim. Metrorragia, ela é uma perda de sangue pela vagina, é chamada metrorragia. Pode ser por um aborto, pode ser a ruptura de algum vaso sanguíneo lá dentro, pode ser por algum tipo de tumor, câncer de útero, tá bom? Então, manter a paciente deitada, se possível também colocar uma bolsa de gelo e encaminhar diretamente para o pronto atendimento. Esse aqui, está vendo? É um caso grave de hemorragia interna por um acidente, por exemplo, automobilístico, em que a hemorragia ficou retida na cavidade abdominal. Então, depois que deu para ver o sangue, tudo que estava ali dentro, entendeu? Na hemorragia interna, não se vê o sangue na hora. A gente só vê que o paciente fica pálido, começa a suar frio, ter taquicardia e sensação de morte. Mas a hemorragia interna, ela existe, entendeu? Por causa do trauma que ele sofreu, acidente de carro, acidente de moto. Então, ele vai ter um pulso rápido, a pele vai ficar fria, a sensação de morte, os lábios ficam brancos,
e encaminhamento médico o mais rápido possível. Então, a hemorragia interna ela pode apresentar vômito, sensação de morte, pele muito fria, tontura, inconsciência. O que a gente pode fazer é manter a vítima deitada, porque se essa hemorragia começar a sair por alguma das vias respiratórias ou digestiva, ele está com a cabeça lateralizada e não vai broncoaspirar, né? Retirar a prótese, manter a vítima agasalhada porque ela vai sentir muito frio e observar as respirações e os batimentos cardíacos, se necessário, entrar com as compressões e com as insuflações, tá? Em caso de entrar com as insuflações, podem fazer só as compressões, tá bom? Mas mantendo sempre a cabeça do paciente lateralizada para ele não broncoaspirar.